Olá, sejam bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, pois nós estamos realizando aqui um vídeo em celebração ao Dia do Psicólogo, que vai ser nessa próxima quarta, dia 27 de agosto. E nós escolhemos um tema muito especial, que é sobre psicologia em ação, o poder da escuta, do cuidado e da transformação. Eu sou Paquis Araújo, psicóloga da Sempre, e temos uma convidada super especial, que vem compondo a nossa equipe da saúde, da psicologia, que é a Rânia. Rânia, se apresente para o nosso querido público. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rani, sou psicóloga clínica há mais de 26 anos, sou especialista em psicologia hospitalar e psicologia médica, transito no âmbito hospitalar, ambulatorial, clínico e domiciliar há muitos anos, estudiosa de várias áreas, com algumas capacitações, e vim para cá para poder agregar, né? Que ótimo, e vai agregar muito. Bem, nós separamos algumas perguntas que são muito frequentes na clínica, né, no consultório, para a gente partilhar aqui com o nosso público de associados. Então, nós vamos ter um bate-papo aqui, né, Rânia, de uma maneira bem informal, bem construtiva, e espero que todos possam curtir bastante a nossa partilha aqui. E dúvidas ao longo aí do nosso vídeo também, nas redes sociais, vocês vão passando e a equipe de comunicação repassa para a gente, dentro do possível nós vamos respondendo em próximos trabalhos. Nós escolhemos esse tema porque a psicologia hoje tem um papel tão importante na sociedade, certo, Rani? Uhum. Um papel de transformação, um papel de acolhimento, de uma escuta empática. E o nosso objetivo enquanto psicólogas é trabalhar muito o amadurecimento psicológico do nosso público, do nosso paciente. Então, a partir de hoje, nós vamos falar, desmistificar um pouco desse trabalho da psicoterapia, né? Quebrar um pouco ainda dos preconceitos que ainda existem. Nós vamos partilhar sobre a força transformadora da psicoterapia, que é esse olhar sobre si mesma, esse momento de uma faxina interior, com o objetivo de ressignificar, de superação de traumas, de evolução e principalmente do desenvolvimento emocional de todos nós. Rânia, por gentileza. Ainda existe algum estigma ou preconceito em relação à psicoterapia? Sim, infelizmente existe. A nossa profissão, ela está aí regulamentada, né, há 63 anos, mas ela vem de 1879, se não me engano, e com o passar das décadas, houve sempre um estigma de que quem vai no psicólogo é louco, ou o psicólogo só escuta, ele só ouve, não faz nada, né? E já escutei algumas falas também de pessoas que fazem, esse é o discurso de quem não faz e não conhece. E do que faz? A gente faz terapia para poder conseguir conviver com quem não faz. A gente faz terapia para não enlouquecer. Então, esse estigma, infelizmente, ele veio inclusive casado por muito tempo com a psiquiatria, mas graças, né, à conscientização das pessoas, eu acredito que o advento da pandemia veio para poder agregar valor nesse sentido, porque as pessoas realmente adoeceram muito psiquicamente. Quem já tinha alguma questão psíquica acabou ficando aflorado e quem não tinha desenvolveu. Todos nós, de alguma forma, fomos impactados nesse momento, né? Mas o que eu percebo é que a cada momento que passa, as pessoas estão ficando cada vez mais conscientizadas da necessidade desse autocuidado, porque autocuidado é um investimento pessoal. Próxima pergunta. Qual a incidência de adoecimento emocional na atualidade e como prevenir e tratar? Bem, é uma ótima pergunta e é muito comum no consultório, né, Rânia? Uhum. Nas clínicas em geral de psicologia, a gente se deparar com esse tipo de questionamento. Geralmente os pacientes, né, a sociedade em geral questiona como na nossa atualidade, mesmo tendo tanta modernidade, tecnologia, tantos tratamentos, como que ainda assim a nossa saúde emocional, a saúde mental do Brasil, isso é estatístico em pesquisas muito seguras, né, Uhum. em artigos científicos tem esse tipo de informação, como que o Brasil lidera aí um ranking de adoecimentos emocionais, adoecimentos mentais.
O índice de licenças médicas hoje é altíssimo devido a transtornos emocionais, a gente também tem esse tipo de estatística. Nós atendemos muitas professoras, professores, Sim. técnicos de enfermagem, que é um público que batalha muito, que trabalha bastante e ainda assim tem um alto índice de adoecimento, né, de licenças médicas. E atualmente, sem sombra de dúvidas, nós estamos num momento de muitos adoecimentos emocionais. A pandemia foi um marco, a área da saúde mental sempre teve uma grande importância, mas eu creio que após a pandemia ficou muito claro para todos a necessidade desse cuidado, não só com o físico, não só através de exames de sangue, exames clínicos, mas também dessa importância de priorizar saúde emocional e saúde mental. Hoje nós temos vários canais de ajuda para a gente trabalhar prevenção, cuidados, né, para que o paciente consiga resgatar sua qualidade de vida, consiga retornar ao mercado de trabalho, consiga conviver em família com mais qualidade, porque eu acho que o grande foco das pessoas que nós atendemos, né, Rani, visam muito essa qualidade nas relações ali conjugais, familiares, ter sucesso na profissão, sucesso não só em termos de um salário, mas de orgulho próprio. E para tudo isso nós vamos precisar de saúde emocional, para a gente dar conta de socializar, para a gente dar conta de produzir, né, de ter esse autocuidado para que a gente consiga se valorizar mais. Hoje o índice de depressão, ansiedade, ele infelizmente, como eu disse antes, ele é bem alto. E a gente percebe que as pessoas estão num ritmo extremamente acelerado, em um ritmo em que se cobram demais, né? E essa cobrança, essa falta de tempo, essa falta de priorizar bem-estar, tudo isso vai somando ali, vai tendo uma overdose. Geralmente a gente adoece pelo excesso. Então, onde tem excesso, seja excesso de trabalho, seja excesso de estudo, o excesso em geral, algo ali vai transbordar. Como você respondeu há pouco, Rani, os sintomas eles vêm como um sinal, um alerta. E na medida que a gente não percebe, não capta esses sinais, o nosso organismo de alguma forma vai entrar ali numa overdose, né? E vai transbordar. Esse transbordar, analiticamente dizendo, é quando a gente começa a produzir ali o sintoma, começa um processo de adoecimento, como se fosse uma pausa forçada. Exato. O organismo adoece porque a gente não parou por bem, ele vai nos parar, de certa forma, por mal. Mas hoje, a medicina, a psicologia, as áreas afins, nós temos grandes parceiros hoje dentro da psicologia, são grandes canais de ajuda, né? Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, das áreas que apoiam muito aí esse resgate da saúde. Mas, apesar do nosso índice ser muito alto em termos de adoecimento, nós também temos muitos canais de ajuda. Conhecer a nós mesmos, conhecer os nossos limites, conhecer as nossas potencialidades, ter essa pausa de cuidado para a gente conseguir resgatar o que há de mais humano em nós, os nossos sentimentos, emoções, evolução do nosso comportamento. Então a psicologia vem, pessoal, ofertando esse plano de cuidados dentro de um processo psicoterápico, e nós estamos aqui celebrando o Dia do Psicólogo, então é importantíssimo falarmos sobre o trabalho da psicoterapia, da psicologia clínica, e lembrando que a psicologia está em vários setores, na educação, na empresa, no esporte, dentro dos hospitais, mas hoje, focando aqui um pouco mais na clínica, nesse espaço da psicoterapia é que o sujeito vai colocar em forma de fala, vai ter o espaço da fala, né? Vai ter o espaço ali de ser acolhido, de ser tratado, cuidado. Ali começa um processo de renovação. Ali a pessoa apresenta aquilo que vem ferindo ao longo aí da vida e recebe também as intervenções, que são pontuações profundas, orientações profundas, com o objetivo de ressignificar. Aquilo que dói não vai doer para sempre, é possível ressignificar, é possível contar uma nova história. Existem relatos de utilização de inteligência artificial, como o ChatGPT, como meio de aconselhamento. Como a psicologia clínica encara essa situação? É uma pergunta super moderna, né?
recentemente eu tive uma partilha, uma conversa com alguns primos, amigos, e surgiu esse debate, eu lembrei, porque sempre os pacientes, né, falam assim, Paquisa, a minha irmã falou que está fazendo terapia com IA. Olha, o meu colega, o meu companheiro, o meu primo, o meu aluno falou que está usando aí o ChatGPT como uma forma de aconselhamento. Então, claro que nós vamos ter ali humildade, né, de receber essas falas, essas pontuações. A psicologia não é dona da verdade, mas nós trabalhamos com algo que a inteligência artificial, com toda a sua tecnologia, e nós vamos utilizá-la para o bem, né? Nós podemos usar para consultas em termos de bibliografia, de alguns suportes que ela vem trazendo aí várias coisas interessantes, mas tem algo que a psicologia realmente vai ofertar ali para o paciente que é insubstituível, que é o acolhimento humanizado, que é a escuta da subjetividade. Isso a IA ainda, né, creio eu que não vai dar conta de fazer. Mas nós hoje estamos numa era muito moderna. Então, esses canais de modernidade, nós precisamos ter uma inteligência, um filtro para conseguir utilizar, né? Até porque, dentro da psicologia, nós não vamos trabalhar aconselhamento, nós vamos trabalhar intervenção psicológica. Então, quando os colegas até comentaram, eu tenho um aconselhamento, eu pensei, realmente, é um aconselhamento baseado ali em todo um senso comum que pode auxiliar, pode ter dicas interessantes, sim, mas um tratamento profundo da nossa psique, um outro humano precisa fazer ali aquela parceria conosco, né? Até porque precisa de uma interlocução. Com IA Sim, não há sim, exatamente. Esse essa troca. contato, essa troca é algo que é extremamente especial. E dentro de um tratamento psicológico, nós vamos trabalhar ali a subjetividade do sujeito, nós vamos trabalhar toda uma vulnerabilidade, ofertar um espaço de fala, um espaço de escuta, que por si só já são os pilares da psicologia, que é o processo da escuta, do acolhimento, o processo da intervenção, de promover essa construção de novos significados, e tudo isso é de uma complexidade muito subjetiva e não tecnológica. Então, pessoal, todas essas ferramentas em termos de estudo, né, de referências bibliográficas, de pesquisas, tem coisas interessantíssimas, mas esse tratamento que visa uma evolução humana, um amadurecimento psicológico, ainda vai estar dentro da linha da saúde mental, da saúde emocional, que é composta pela psicologia, pela neurologia, pela psiquiatria e áreas afins que vêm somando força, certo? Sim. E também uma coisa que me chama atenção, Rania, como está a saúde dessa pessoa, como está a saúde mental dessa pessoa que quer partilhar algo tão profundo, de certa forma, né, aí com todo um maquinário, seja o celular, seja o computador. Isso já diz de um sintoma, às vezes a Sim. dificuldade dessa socialização, às vezes a dificuldade de se colocar ali perante um outro humano, acreditando que esse outro humano possa julgar ou possa ter problemas ainda mais sérios do que o próprio paciente. Sim. Então começa uma neurose, a gente acaba desacreditando na nossa raça. Então, bem, fica a orientação, uma pontuação, que o trabalho psicológico, a psicoterapia, uma análise, né, ela vai ser muito bem feita dentro ali de um espaço, de um setting analítico, de um consultório psicológico, onde um humano, da melhor forma possível, com capacidade, com formação, com experiência, vai fazer o acolhimento e vai fazer as devidas pontuações. E o objetivo é nobre, o objetivo é resgate de saúde emocional. E como que nós vamos trabalhar emoção sem estar ali diante de um humano que também, de uma maneira empática, vai conseguir nos compreender, nos acolher e fazer as devidas intervenções, certo? Como ocorre o processo terapêutico, Rani? Nos conte um pouquinho dos bastidores de uma psicoterapia. Então,
eu acredito que esse estigma, inclusive, voltando, né, na primeira, Uhum. ele vem da falta de consciência ou de informação, de conhecimento do que pode trazer as pessoas ao consultório de psicologia. E os temas são diversos, são muito variados, as questões que podem ser trazidas, as demandas, são múltiplas e diferenciadas. Por quê? Porque cada um é um universo particular. Todos nós temos as nossas intensidades, as nossas profundidades, a nossa individualidade. Então, eventualmente, alguém chega e fala assim: eu nem sei por que eu estou aqui. Às vezes, alguém chega por alguma questão pontual, uma perda, um luto, uma separação, né? Uma crise existencial momentânea. Outras pessoas chegam porque estão com ansiedade, com depressão, burnout, está em voga agora, né? Síndrome do pânico, disfunções alimentares, distúrbios da imagem corporal, dependência química. Às vezes as pessoas querem trabalhar um pouco a questão da autoestima, do amor próprio, da autovalorização, que são questões emocionais que, na verdade, elas vão pegar tudo, porque tudo depende disso também, dos nossos recursos internos, né? Eu costumo dizer, e é uma coisa que eu percebo e até falo muito com os pacientes, independente da demanda que chega para a gente, da questão que é trazida, porque eventualmente é uma coisa pontual e eventualmente é uma coisa mais abrangente ao longo da vida, o processo terapêutico, ele é para além de tudo isso. Eu acredito que o processo terapêutico é a oportunidade de autoconhecimento, é desenvolvimento pessoal, é conhecimento do nosso poder pessoal, né? Autopercepção. Então, nós, como seres vivos, a gente está sempre se desenvolvendo. Nós estamos aqui com uma proposta, inclusive, de evolução, de tornarmos a nossa melhor versão a cada dia que passa. E é no processo terapêutico que isso acontece. E a gente falou sobre os adoecimentos. Quando uma pessoa tem febre, ela vai lá e toma um antitérmico. E aí essa febre é apaziguada. Mas ela não sabe a causa da febre. E aí ela eventualmente vai tomar de novo. E a febre vai continuar voltando. Por quê? Porque esse medicamento, ele está sendo usado na consequência. E o processo terapêutico, a gente trabalha na causa, a raiz do problema, né? Então, para além das particularidades de quem chega, o processo terapêutico, ele é também conhecer-se, reconstruir-se, né? Perceber as suas capacidades, inclusive, dons, habilidades, talentos, trabalhar questões de timidez, procrastinação. É um universo de possibilidades para ser trabalhado dentro do consultório. A questão maior é: estou disposto e disponível para esse processo? Porque é um processo de crescimento, mas é um processo que vai exigir muito de nós, que a gente possa ter uma entrega melhor para esse processo como um todo. É interessante pensarmos também, geralmente a gente sempre se envolve com a luta ali do outro, né? Principalmente com a luta de quem a gente ama. E estar em terapia, priorizar fazer esse cuidado com a nossa saúde emocional, é a gente priorizar também a nós mesmos. Então, passa por uma decisão de amor próprio também, Exato. né? Passa por uma decisão de agora é o meu momento, né? Eu preciso me cuidar, tem sinais, tem alertas a todo momento aqui sendo produzidos através dos sintomas. E como calar esse tipo de sintoma? Como fingir que nada está acontecendo, né? Geralmente os adoecimentos tendem a se agravar porque as pessoas que estão muito acostumadas a servir, a cuidar, a amar ali o próximo, talvez esquecem
de amar a si mesmas, né? Talvez esquecem dessa lei natural que em algum momento na vida nós vamos ter que nos priorizar. Ser sabiamente egoístas, ou seja, também se colocar ali naquele universo de cuidados. E dentro, eu também escuto muito, Rani, uma pergunta, o pessoal fala assim, psicólogo também tem que se cuidar? Psicólogo também tem que fazer psicoterapia, análise? Ou vocês já estão prontos, né? É interessante, né? Porque tem aí uma ilusão, tem uma fantasia. Nenhum ser humano está pronto, a gente se capacita a cada dia. Dentro de cada área, todos nós vamos estudando, dedicando, especializando, mas isso não vai nos blindar de nunca sofrer, de nunca passar uma perda, de nunca passar a viver um trauma, né? Hoje, nós também temos oportunidade de nos colocarmos ali em um contexto clínico para sermos acolhidas, para sermos cuidadas também. E é bonito esse processo, já que nós falamos tanto de cuidado, a gente também dá o nosso testemunho dessa autorresponsabilidade também com as nossas emoções e com a nossa psique. Todo ser humano merece ali uma pausa para esse cuidado, independente das profissões. Hoje, investir em saúde emocional é lei da sobrevivência. A gente precisa de saúde emocional para conseguir vencer os desafios da vida, para conseguir uma progressão profissional, familiar. Então, esse espaço de cuidado, esse espaço de cura, é um espaço para todos. Sim, e para além das nossas capacitações técnicas, nós, como seres humanos, nós precisamos desse cuidado, porque é nesse cuidado com a gente que a gente pode dar assistência na saúde mental para o outro, né? Quais são os pilares da psicologia e quais os seus benefícios? Bem, eu comentei anteriormente que a psicologia é uma área muito nobre, muito especial, porque ela vai trabalhar o que há de mais humano em nós, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso comportamento, a nossa capacidade de escolha, né? De criar novos sentidos. Então, a psicologia, acho que os grandes pilares se baseiam nesse processo da escuta, no processo de acolhimento e nessa grande capacidade de sermos canais de ajuda para que os pacientes consigam transformar, passar por um processo de mudança, de amadurecimento psicológico. Isso é muito especial. Então, os pilares aí da psicologia vêm dando também esse suporte, esse colo, essa acolhida ali para o nosso paciente que chega. E chega, né, Rani, com histórias assim marcadas, pautadas pelo sofrimento, por perdas. Então, o paciente deseja ali um espaço onde não haja um julgamento, onde não haja mais uma condenação, porque nós já estamos num mundo onde tem muitos julgamentos, né? Onde, infelizmente, existe uma receita de bolo para tudo. E a nossa subjetividade, a nossa psique, ela não vai seguir receita de bolo. Por quê? Porque ela é única, porque ela é extremamente especial, né? Ela tem algo que é tão puro, cada um ali com a sua psique, cada um com essa singularidade, É um né? universo particular. Sim, um universo particular. Então, cada um sabe ali do seu coração, cada um sabe ali do calo que dói, né? Cada um sabe das suas virtudes e de alguns pontos que estão em transformação. Porque eu falo que nós temos várias habilidades que elas são treináveis, né? E nesse quesito de sentimento, comportamento e emoção, nós também podemos fazer um trabalho de compreensão, de assimilação, né? De uma mudança, de uma melhoria e também de um novo patamar ali, até mesmo como eu posso dizer, de ofertar uma melhor resposta emocional, de ofertar um comportamento ali mais saudável. Então, acho que a psicologia vem nos convidando para tudo isso. A proposta é de transformação. E construção, eu Sim, acredito, né? transformação, construção, é uma proposta muito única desse movimento, né? Saúde é movimento. Então, a psicologia trabalha com esse movimento daqui e, consequentemente, também um acolhimento ali para o nosso corpo.
porque hoje nós sabemos o quanto as emoções têm um forte impacto também no nosso organismo. Então, cuidando das nossas emoções, cuidando da nossa mente, automaticamente a gente já começa a abrir espaço ali para o resgate de uma saúde física e também emocional e mental. Como se dá a relação entre as áreas de psicologia e neurociências? Bem, a neurociências é uma grande parceira também aí das áreas clínicas, das áreas da saúde em geral e também da psicologia. Há pouco eu comentei sobre o impacto das emoções no nosso organismo. Então, nós sabemos hoje o quanto o nosso cérebro, algumas regiões do nosso cérebro, inclusive o sistema límbico, é o responsável pelo processar das nossas emoções. Muitas pessoas acabam ficando sugestionáveis, ou seja, escutam determinadas coisas, tem ali uma emoção, tem ali uma reação, aquilo ali se torna uma verdade e o corpo acredita. Exato. Né? Então, mediante ali a nossa mudança emocional, o nosso corpo ele pode ser beneficiado ou o nosso corpo também pode entrar em prejuízo, ele também pode entrar em um processo de adoecimento. E a neurociências, pessoal, vem fazendo esse estudo muito apurado. Como funcionam as emoções do nosso cérebro? Tem estudos muito interessantes que de forma alguma vão invalidar a subjetividade, o poder analítico aí da psicologia. São áreas que vêm agregando, porque nós temos aqui um pacote completo, né? O nosso cérebro, os nossos órgãos, a nossa psique, o nosso metabolismo. Então, a neurociências, também a própria saúde integral, que é uma outra área muito especial, também vem fazendo esse convite. Olha, por que nós vamos cuidar apenas de uma parte? Por que a gente não tenta cuidar um pouco aí, ter um olhar mais geral para a saúde? E a neurociências, com muitos trabalhos, muitas publicações, muitos estudos voltados exatamente para essa grande parceria, onde o sujeito é um sujeito pensante, atuante, tem ali uma psique, mas ele também tem um organismo, ele também tem ali um cérebro. E às vezes, tendo uma negligência numa área, a outra área também vai pagar o preço. Então, hoje as pesquisas, elas focam muito com o intuito de auxiliar esse sujeito a potencializar ali as suas virtudes, as suas capacidades mentais, as suas capacidades cognitivas, as suas capacidades emocionais. Após a pandemia, eu acho que a neurociências começou a ter um espaço maior um espaço realmente maior, mais pesquisas, com as pessoas tendo maior acesso, né, com uma maior facilidade, porque nós percebemos uma evasão escolar muito grande, percebemos um índice também alto aí de transtornos de aprendizagem, né, o autismo, depressões que vêm comprometendo a parte cognitiva. É uma outra pergunta que eu recebo no consultório, né? A funcionalidade, né, da gente. Sim, as pessoas perguntam assim: a minha tristeza pode afetar, pode me causar prejuízos cognitivos? Eu estou tendo muito lapso de memória, eu estou com um sono muito irregular, eu não concentro, eu estou com uma irritabilidade muito grande. Então, a parceria da psicologia e da neurociências vai estudar exatamente esses sintomas. Claro, tem todo um histórico ali na vida da pessoa. A impaciência, a irritabilidade pode ser uma resposta, né, mediante a pessoa estar muito passiva, estar em um contexto abusivo, não ter ali uma voz ativa, né? Também a neurociências e a psicologia também vai falar um pouco da importância desse processo de vivenciar ali cada momento, de estar por inteiro naquela atividade que você está fazendo, né? Esse lugar de multitarefas, muitas das vezes, tem uma sobrecarga mental e a pessoa nem percebe. E um dos sintomas que é clássico chegar na clínica é sobre o esgotamento físico e emocional. E na hora que a gente começa, tanto pela psicologia e também algumas avaliações e estudos da neurociências, a gente percebe que existe um cérebro extremamente ali em exaustão, em uma função assim, hard, né? Em um ritmo muito frenético. Isso vai atingir a parte cognitiva. E isso também vai dizer de um sujeito que às vezes não permite pausar,
né? Talvez a pessoa cresceu acreditando que uma pausa é uma preguiça, um fracasso, né? E acredita que tem que produzir a todo momento, que não pode se mostrar ali vulnerável, que não tem tempo nem para adoecer, que não tem tempo nem para sofrer. Então, como que esse organismo vai conseguir se reorganizar? Então, os estudos são interessantíssimos, porque nós sabemos que onde tem ali, por exemplo, lapsos de memória, as noites de sono muito ruim, irritabilidade, pode ter ali uma questão neuro que mereça uma investigação, né, que mereça a própria neuropsicologia, que é uma área que eu também atuo. Nós trabalhamos a todo momento a reabilitação cognitiva e emocional, porque aquele sujeito ele está sofrendo também por uma questão ali muito, né, de uma subjetividade, de demanda de amor, de demanda de medo, de insegurança, mas também por uma sobrecarga mental, né? Porque a todo momento a nossa sociedade nos manda o quê, Rani? Produzir. Sim. Produzir. O tempo inteiro nós precisamos produzir, consumir, fazer algo, e de repente esse ócio produtivo, essa pausa, essa capacidade de contemplar, de admirar, de ainda ter um livro nas mãos, de uma pausa para alimentação, de uma pausa para socializar com quem amamos, muitas das vezes isso vai ser visto como um tempo improdutivo. Mas aí é uma demanda bastante neurótica, né, de que somos escravos a todo momento do tempo. Bem, nós não temos o controle ali do tempo, mas nós temos, de certa forma, uma capacidade fantástica, que é a capacidade de fazer escolhas. Então, nós podemos escolher aquilo que nos adoece e aquilo que também nos gera saúde. Claro que não é uma escolha tão simples, tão fácil, e as áreas da saúde estão aí para serem canais de ajuda, para nos ajudar a fazer essa distinção. Onde eu estou exagerando, onde eu estou me perdendo, mas com certeza é uma dupla bem dinâmica que tende a ser canal de ajuda para todos nós. E mostrando cada vez mais que o impacto disso é onde? No corpo. Sim, Né? sim. Então as somatizações vêm aí de novo para nos mostrar que quando você não tem saúde mental, provavelmente você não vai ter uma saúde física, né? Porque daí começa a nossa saúde física, ela começa da nossa saúde mental. Só que infelizmente, e aí a gente volta lá no estigma, no preconceito, Sim. as pessoas nunca deram a importância, o valor e o olhar para a nossa saúde mental. Você vai ao médico, você vai ao dentista, você vai ao fisioterapeuta, você vai no fono, na TO, e o psicólogo, e a saúde mental, e esse cuidado, né? Porque é a partir do nosso bem-estar mental, do nosso bem-estar psíquico, que inclusive a gente vai ter condições de ser mais produtivo. Porque Sim. quando você não tem, você não é. E eu percebo que nessa busca frenética de muita produtividade, de ser sempre muito feliz, de nunca adoecer, de ter a ilusão ali do controle, mais ocorrem os casos de ansiedade, de Sim. pânico, né? Ansiedade, pânico vem dizendo muito analiticamente desse lugar de desamparo, de insegurança. A ansiedade traz essa ilusão, né? Dessa necessidade, dessa garantia, essa ilusão da garantia de que tudo precisa dar muito certo. E, consequentemente, o que vai acontecer? Um alto índice de consumo de medicamentos, né? O excesso de diagnóstico sendo construído de uma maneira, de uma anamnese muito, assim, muito fraca, muito pobre em termos de conhecimento mesmo de informações. Aí vem a ilusão de que aquele remédio vai curar a dor da minha alma. Vem o excesso medicamentoso, né? E nós da psicologia damos muito apoio à área da psiquiatria, da neurologia, com certeza. Sabemos que os remédios, né, os medicamentos, eles são canais de ajuda, mas precisam ser com orientação médica da psiquiatria ou da neurologia. Precisa ter um acompanhamento para que realmente sejam canais de ajuda, né? O remédio, ele muitas das vezes vai auxiliar sim a um equilíbrio químico. O nosso corpo é químico, é hormônio, nós vamos precisar desse tipo de intervenção. Mas o remédio não vai atingir a nossa subjetividade, a nossa psique. Então, esse trabalho nós vamos ter de fazer em terapia. Iniciar uma terapia é muito desafiador,
né? Uhum. É muito desafiador porque vai nos convidar ali a fazer uma faxina interior, a nos tirar dessa zona de conforto, a quebrar alguns paradigmas, a trabalhar alguns estigmas e preconceitos que ainda hoje existem, mas nós vamos conseguir fazer um cuidado especial de dentro para fora, né? O sujeito ele não pode se calar, a medicação não vai calar ali aquele sujeito, pode tratar o sintoma, como eu disse, vai ser importante, mas essa parte do afetivo, essa demanda de amor, essa demanda de atenção, é na clínica psicológica que a gente começa a perceber, que a gente começa a dar esse espaço para que o paciente se escute, porque na própria fala do paciente ele também vai se reescutar. E nas intervenções psicológicas ele consegue ressignificar. Então isso também é muito precioso aqui, essa explicação que nós estamos aqui partilhando com você. Sim, entendi. Qual a importância de investir em terapia e tratamentos multidisciplinares? Qual a importância? Toda a importância. Sim. Toda a importância, porque a terapia é autocuidado e talvez seja um dos maiores investimentos pessoais que uma pessoa pode fazer por si, né? E o trabalho com as equipes multidisciplinares são trabalhos que podem complementar o cuidado com a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, inclusive a saúde energética, né? Temos tantos profissionais aí das áreas ditas complementares, integrativas, holísticas, né? Que fazem um trabalho maravilhoso, inclusive aqui na SEMP a gente tem a acupuntura, né? Temos a oportunidade de ter um atendimento com equipe muito enriquecida de conhecimento, tecnicamente enriquecida também. A própria yoga, né, que tem aqui também, é uma possibilidade de trazer a pessoa para o momento presente, né? Um momento de relaxamento, um momento de presença consigo mesmo, de ausculta ao seu próprio corpo, né? De perceber na respiração, no silêncio, na meditação. Então, eu acredito que o investimento é extremamente importante, né? Porque a gente está falando da nossa vida, do nosso bem-estar, da nossa saúde mental, que vai impactar diretamente na nossa saúde física, né, na nossa saúde emocional, nos nossos comportamentos, nas escolhas que a gente faz na vida, no aprendizado, inclusive, de arcar com essas escolhas, né, a autorresponsabilidade. Então, eu acredito que a importância é suprema. Nós vivemos em um ambiente muito multidisciplinar. A sempre visa a saúde integral. Então, nós vivemos aqui ao vivo e a cores os trabalhos multidisciplinares. Então, nós temos diversas áreas que se unem com o objetivo de auxiliar ali o nosso paciente. Então, dentro das áreas que nós temos aqui, que são diversas, a gente consegue partilhar esse paciente. Esse paciente tem um acolhimento bastante humanizado, e a gente percebe que dessa forma o paciente cria uma rede de apoio maior, uma rede de apoio clínica, porque nós temos dois tipos de rede de apoio, né, Rani? A rede de apoio clínica, que são os profissionais da saúde que nos acolhem, que somam forças, né, para nos auxiliar naquele momento de adoecimento, de recuperação, de resgate da saúde física e emocional. E também temos uma rede de apoio que é de extrema importância, que são as famílias, os amigos. Então, hoje, os nossos pacientes que passam por adoecimentos emocionais, que estão nessa busca de resgatar a saúde mental, de resgatar a qualidade de vida, é importantíssimo que as famílias, que os amigos também possam ofertar esse apoio, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje nós somos canais de ajuda e amanhã alguém pode estar aí nos assessorando, nos ajudando, né? E eu sempre falo, Rani, que no consultório, eu creio que você perceba também muito isso, tudo gira em torno da demanda do amor, né? Da demanda ali de ser percebido, validado, notado, de ser ouvido. As pessoas querem realmente essa presença ali humana, quer ser amado. Quem não quer ser amado? Né, Cuidado. Rani? Cuidado. Então, a psicologia trabalha muito também esse conceito do amor, do amparo,
né? O quanto nós vamos ao longo aí de um processo psicoterápico, de amadurecimento, nós vamos aprendendo também a criar recursos, a desenvolver o nosso emocional para que a gente consiga se autovalidar. Amor próprio é muito isso, né? Esse Exatamente. valor que eu dou a mim mesma. Mas ter o apoio dessas outras pessoas, receber também esse acolhimento humanizado, tanto da Sim. equipe clínica e também dos nossos familiares e amigos, esse seria o plano ideal de cuidados. Se a gente pudesse prescrever, né, Uhum. outras formas de cuidado, seria exatamente isso. Tenham amigos, estejam junto das suas famílias, percebam os estímulos que tragam ali mais saúde para a vida, né, de cada um. Enfim, são muitos pontos aí de partilhas, né? Sim. É, nós temos também aqui na Sempre uma biblioteca muito completa, com diversos livros que a equipe da psicologia, as outras áreas também sempre indicam, né, Sim. Rani? Em especial, eu estou lendo uma produção muito bacana de um autor que é o sul-coreano, Byung-Chul Han, que vem trabalhando a sociedade do cansaço. E tem outros livros também super interessantes. E fica as dicas também de leituras, né? Nós temos sempre uma Sim. dica muito especial e a nossa biblioteca com muitos desses exemplares. Então, aquilo que pode nutrir a nossa mente, aquilo que pode gerar mais saúde, gerar conhecimento, gerar mais recursos que visam o resgate da nossa saúde emocional, são sempre bem-vindos. Então, leitura, atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, uma socialização afetiva, Sim. tudo isso se tornam remédios naturais. Autocuidado. Não Sim. é só skincare. Bem, pessoal, nós já estamos finalizando aqui o nosso vídeo. Vamos agradecer, né, Rânia, Sim. a- o apoio aí de toda a nossa equipe. Espero que esse vídeo possa ajudar, né, possa fortalecer aí o nosso emocional. Divulguem, compartilhe e ficamos aqui à disposição. Rânia, vamos fazer as considerações finais? Sim, eu acho que é importante esse tipo de troca que a gente faz aqui, uma oportunidade não só de levar conhecimento, levar informação, mas uma forma de sensibilizar as pessoas da importância de si, de cuidar de si mesmo, né? O autocuidado, eu acho que é essencial, inclusive, para que a gente possa se relacionar bem com o outro, para que a gente possa ser produtivo na nossa área de trabalho, né? Do ponto de vista acadêmico, a gente tenha condições de experienciar o melhor daquele lugar, daquela oportunidade, e ver a saúde mental como um lugar de cuidado essencial para toda a nossa saúde, né? Bem, quero fazer aqui uma pontuação final, unindo aí as forças, né, da área da psicologia, também a contribuição da neurociências, que fala muito sobre estímulos, né? Nós sabemos no nosso dia a dia as vivências, as pessoas, os rituais que nos fazem bem, que nos geram saúde. Uhum. Nós sabemos identificar isso. E também nós sabemos identificar os estímulos negativos, aquilo que Certo. literalmente vai eliminando as nossas forças, vai comprometendo o nosso equilíbrio emocional, vai nos adoecendo, vai nos enfraquecendo. Então, que a gente consiga, com um olhar aí de bom senso, com o apoio das áreas clínicas, com o apoio da psicoterapia, fazer esse filtro. Acho que o mundo está precisando mais desse filtro, né? Uhum. Identificar aquilo que realmente nos gera saúde ou nos gera adoecimento. Então, que a gente consiga ter esse olhar de cuidado, de autoamparo, né? Desse amor próprio, porque ainda vale muito a pena viver. E viver com mais saúde, viver com mais afetividade e ter esse desenvolvimento emocional realmente seria o plano real, seria o plano ideal. Então, vamos lutar por isso e muita saúde e paz para todos nós. Muito obrigada, Sim. Rania, pela Obrigada, parceria. querida. Obrigada, equipe de comunicação. Muito obrigada a sempre. Um grande abraço para vocês. Até.